Oi, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje, 18 de abril de 2025. Gostaria de falar hoje sobre a paixão de Cristo, baseado em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8, que diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. É um versículo maravilhoso. Versículos esse que demonstra quem Deus é nesse projeto de redimir o ser humano. Ele sendo Deus, ele desceu do seu trono de glória, deixou lá a sua glória, se despiu para vir aqui viver conosco como homem no projeto de nos libertar do pecado. E para isso, nosso Senhor Jesus, ele passou poucas e boas na mão dos soldados romanos e dos fariseus, ou seja, e na mão dos religiosos da sua época. Significa que ser apenas religiosos não importa em nada. Nós estamos vivendo hoje num mundo cheio de sincretismo religioso, onde se crê em muitas coisas, quando na verdade basta crer no nosso Senhor Jesus. Só Ele é o nosso único mediador e salvador. Então, por mais que a gente se esforce para chegar à salvação por nós mesmos, nós não iremos conseguir, porque só Ele é o autor e consumador da nossa fé. Seguindo em frente aqui em Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 15, que diz assim: Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. No versículo 16, e tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. No 17, portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? No versículo 18, porque sabia que, por inveja, o haviam entregado. No versículo 19, e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. No versículo 20, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. No versículo 21, e respondendo o presidente disse-lhes: Qual desses dois quereis que vos solte? Eles disseram: Barrabás. No 22, disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. No versículo 23, o presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Sejam crucificado. 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. No versículo 25. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. 26. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. No versículo 27. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Ele, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. No versículo 29. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Salva, rei dos judeus. Versículo 30. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Versículo 31. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Misericórdia. Nós podemos ver aqui que hoje as multidões ainda escolhem Barrabás.
Hoje, em um mundo perverso que vivemos, as pessoas não querem saber do sacrifício de Jesus, não observam para o que Jesus fez, para o alto preço que ele pagou para a remissão dos nossos pecados, e ainda assim eles escolhem Barrabás. E Jesus continua sendo vituperado, continua sendo, sacrificado pelos nossos atos, pelas nossas transgressões. E por que não voltar para esse Jesus? Por que não pedir perdão a Ele? Que Ele está pronto para nos perdoar, da mesma forma que Ele perdoou seus algozes na cruz. Vamos lembrar, hoje é um dia simbólico, que se comemora a crucificação de Jesus, mas é um tempo para refletir naquilo que Jesus fez por mim e por você. Então que tenhamos esse desejo de seguir a Cristo. Tenham todos uma boa noite e reflita nessas palavras. Reflita nessas palavras salvadoras de Jesus. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.